O debate sobre a Prefeitura de São Paulo ainda vai render muito o que falar. Pois é. Vocês viram a acusação que o Pablo Marçal fez do Boulos, né? Ou seja, fazendo uma referência que ele era o usuário de cocaína que ele denunciou, que sabia que tinha provas que poderia ser o Boulos. O Boulos não gostou nada dessa acusação. Falou que vai processar o Pablo Marçal. Automaticamente, a internet, inclusive aliados do Bolsonaro, começaram a resgatar imediatamente um vídeo do Boulos que circulou nas redes sociais, em específico no Brasil 247. Tá dando muita treta nisso e a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas coisas. Então não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar. Não esquece de mandar aí para mais pessoas. A inscrição é muito importante. Bora lá, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. É o seguinte, matéria do Pleno News, o Boulos vai processar o Pablo Marçal por insinuações sobre cocaína. Você deve ter visto a cena, né? No momento em que o Pablo Marçal fala, eu vou perguntar pro Boulos. Ele faz desse jeito, insinuando em relação ao Boulos que ele é usuário de cocaína. Acontece o seguinte, o candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, o deputado federal Guilherme Boulos, decidiu processar o adversário Pablo Marçal, após o empresário insinuar que ele é usuário de cocaína, durante o debate na Band da quinta-feira. Segundo informações do colunista Paulo Capelli, Boulos acusará o rival político de crime, mas ainda não escolheu entre a esfera eleitoral ou a justiça comum. Nada mais do que justo. Na justiça brasileira, vigora o princípio do acesso à justiça. Se o Boulos se sentiu ofendido e tem como provar que o Pablo Marçal está mentindo e com bravata, é só ele entrar na justiça. Pode ser tanto a eleitoral quanto a comum. Realmente ele pode escolher qual medida. A única coisa é que ele tem que entrar com um exame toxicológico para provar que não foi uma bravata do Pablo Marçal. Afinal, muita gente está esperando realmente que o Boulos faça esse exame toxicológico. Há uma pressão muito grande em cima do Boulos nesse sentido. E aí o Bruno Zambelli, que também é adversário político do Boulos, ele relembrou um vídeo, né, escreveu Cuidado São Paulo. Um vídeo em que o Boulos participa de um programa do Brasil 247, ou TV 247, uma rádio de extrema esquerda, onde ele fala sobre drogas. Então, assim, os principais questionamentos que aconteceram ontem no debate em relação ao Boulos foi sobre Maduro, se ele reconhece a Venezuela como uma democracia, sobre o apoio ao Hamas, que foi a acusação que o Pablo Marçal também fez, e sobre o uso de drogas. E aí, a questão do uso de drogas, o pessoal da oposição está mostrando esse vídeo aqui. Dizer esse raciocínio, isso passa também por um debate de política de drogas. Nós defendemos o fim da guerra às drogas. É preciso descriminalizar as drogas no Brasil. É preciso legalizar a maconha. Como o Uruguai fez, como o Canadá fez, como estados norte-americanos fizeram, como vários países europeus fizeram. O caminho é esse. Questão de substâncias químicas não deve ser tema do Código Penal. Não é com tiro que se trata dependência química. Em nenhum âmbito. É preciso ter coragem de dizer que esse modelo de segurança pública é um desastre, que está matando a nossa juventude negra, e que o caminho é desmilitarização, descriminalização de drogas e investimento numa nova forma de policiamento com base na inteligência e na investigação. Dizer esse raciocínio. Pois bem, e aí é um vídeo que voltou a viralizar nas redes sociais. O Bruno Zambelli, dentre outros políticos de direita, vários políticos fizeram a postagem, e me chamou a atenção uma publicação do Marcos Sintra. O Marcos Sintra publicou o seguinte: minha aposta, Pablo Marçal, prefeito. Perfeito e prefeito. Minha leitura do debate de ontem sobre São Paulo. E aí eu achei interessante porque o Marcos Sintra, ele é uma figura advinda do bolsonarismo, ou seja, ele é uma figura que sempre apoiou o Bolsonaro, sempre apoiou os candidatos do Bolsonaro, e é isso que me fez chamar a atenção na postura do Marcos Sintra aqui em defender o Pablo Marçal. Acompanha comigo o que o Marcos Sintra falou aqui em relação ao Pablo Marçal. Minha aposta, Pablo Marçal, perfeito e prefeito. Minha leitura do debate de ontem em São Paulo. E eu achei interessante a leitura dele, por isso que eu quis trazer aqui para vocês. A grande massa dos eleitores
não vota partidariamente e nem em propostas de governo para resolver o problema deles, como a imprensa gosta de dizer. O povão vota em atitudes e não em propostas. Nesse sentido, Marçal deu um show bem ao gosto dos brasileiros. E realmente foi. O Pablo Marçal, ele chegou no debate já com um nível elevado de, vamos dizer assim, de público, porque muita gente foi para ver o Marçal. Se fosse um debate entre Boulos e Nunes, a maioria das pessoas que eu conheço, pelo menos, não queriam nem ver. Eles queriam ver como o Pablo Marçal iria se sair. E cá entre nós, ele não decepcionou. Quem foi para ver o Pablo Marçal tendo atitude, viu o Pablo Marçal com atitude. Abusado, desbocado, eloquente e capaz de superar problemas, como sua trajetória pessoal mostra bem. Os bolsonaristas estarão com ele em peso e ainda vai tirar votos vindos das camadas populares de todos os outros candidatos, como Nunes e Datena. Nunes recebeu pancada e se esquivou bem, sobreviveu. Tabata foi uma adolescente dondoca. Datena deve ter levado um susto, pois a postura agressiva que desejava adotar foi apossada por Marçal antes dele. Depois ficou correndo atrás. Boulos continuou na dele. Foi poupado de ser invasor, empresário imobiliário, de sem-tetos e ameaça à propriedade privada. Mas saiu como comedor de açúcar. Até aí tudo normal. Quando Tabata quis mostrar a ignorância de Marçal, perguntando sobre a Operação Água Branca, que ele claramente não sabia o que era, ele devolveu a questão na hora. Disse, não sei o que é. E deixou a Tabata muda, que não arriscou dizer mais nada e mudou de assunto. Pois é, vocês perceberam que a própria Tabata Amaral, quando entrou nesse assunto aí de Água Branca, que nem eu sei o que é, para te falar a verdade, a Tabata Amaral não é uma ação da prefeitura, mas não quis dizer o que é, não quis entrar no assunto e mostrar um conhecimento gigantesco. Só o Sintra e eu percebemos isso, ou vocês perceberam também? Vamos lá. Continuando. Marçal mostrou uma habilidade discursiva assombrosa, invertendo a força do ataque contra a Tabata. A grande lacuna do debate foi a ausência de Marina, que poderia ampliar a visibilidade e o brilhantismo intelectual e performático dela. Cara, eu concordo demais com o que o Marcos Sintra falou aqui. Para mim, a Marina seria divisora de águas nesse debate, né? Assim, de pessoa ponderada, conhecedora de pautas e políticas públicas, não pôde participar. O sistema é bruto, meu irmão, não deixa qualquer um. E ela foi retirada do jogo. Mas, realmente, a estrela do debate não tem para ninguém, não tem o que questionar, foi o Marçal. Lá no Rio de Janeiro, já a estrela do debate foi o bolsonarista Ramagem, que, sabe, deu um show à parte no Paes, que é o candidato do Lula. Eu vou colocar um trechinho aqui para vocês da fala do Ramagem aqui sobre o que foi dito. Candidato Eduardo Paes, se a segurança não fosse um tema principal no município, se fosse complementar, não estava entre os 5 temas mais importantes do nosso debate. Segurança é responsabilidade de todos. Não sou eu que estou falando, é a própria Constituição. E o município está inserido nela. Grandes cidades do mundo reverteram a questão da segurança quando a prefeitura foi protagonista nesse processo, nessa integração. O Eduardo Paes sempre lavou as mãos e acusou governo estadual e governo federal. Eduardo, por que você nunca seguiu o exemplo das cidades como Medellín, como Nova York, que assumiram esse protagonismo, que se colocaram para ir para cima do problema e resolver o problema? Deixou ele mudo, né? Sem resposta, sem ter o que dizer, deixou ele caladinho. É interessantíssimo o Ramagem ter tocado nesse assunto. Nova York já foi uma das cidades mais violentas, até que os prefeitos resolveram tomar as políticas públicas como pautas de governo, né? E resolver o problema.
E é interessante, surgiu dali, de Nova York, a teoria da janela quebrada. É um experimento que aconteceu. Foi o seguinte, pegaram, lá em Nova York mesmo, 2 bairros. Um bairro de classe média, um bairro bom, e um bairro pobre. Colocaram um carro parado no bairro pobre. E lá naquele bairro pobre, ao colocar o carro parado, de manhã à noite os pneus já tinham sido roubados, já tinha sido pichado o carro, depredado, ou seja, o carro tinha sido esculhambado. E bairro pobre, quando eu digo, é o mais pobre de Nova York. Pegaram um carro, o mesmo, e colocaram num bairro mais nobre. O carro ficou 1 dia, nada aconteceu, 2 dias, nada aconteceu, 3 dias, 1 semana, nada aconteceu com o carro. Até que um dia, 1 semana depois, o próprio cientista que estava fazendo o experimento quebrou o vidro do carro e deixou o carro, agora com o vidro quebrado. O que aconteceu foi que no outro dia começaram a depenar o carro. Quando alguém viu que o carro já estava começando a ser depenado, levou rodas, estragaram o carro, destruíram o carro no bairro bom da cidade. Qual que é o moral da história que eles descobriram? O caos gera o caos. Então, qual que foi uma das medidas das políticas públicas adotadas por Nova York sobre a teoria da janela quebrada? Mudar o ambiente. Então, além de aumentar o policiamento, além de reforçar o policiamento, Nova York também pegou esses bairros mais violentos e fez um trabalho de arquitetura, um trabalho arquitetônico remodelando. Então imagina, as favelas do Rio, as favelas, se bem rebocadinhas, se toda preparada, vira um cartão postal. Fica igual lá na Grécia, que tem aquelas regiões todas branquinhas que viram um cartão postal da cidade. Então, eles entenderam que se você muda o ambiente, você muda a mentalidade das pessoas. Você viu que a gente caiu agora no que o Pablo Marçal fala? Mudança de mentalidade? Pois é. E aí, qual que é o seu ponto de vista sobre essa questão, né, de segurança pública? Você acredita que a teoria da janela quebrada pode dar resultado ou não? Vamos falar do tratoraço que aconteceu ontem? Pois é. A Bia Kicis fez uma publicação, né, Tratoraço do Agro Gaúcho contra o governo Lula. E sabe, deu muita gente do agronegócio ontem lá, fazendo protestos contra o Lula. Mas muita gente do agro mesmo, foram muitos agricultores. Isso mostra uma insatisfação generalizada com a atuação do governo contra o agro, em especial do Rio Grande do Sul. O movimento SOS Agro, ele começou como um movimento pequeno, não se sabia se o pessoal da agricultura, se o agro ia aderir a esse movimento, mas aderiu e foi em peso. E dali, não tendo resposta e não obtendo resposta do governo, mobiliza-se para outra paralisação. Há burburinhos aí de que há uma paralisação para o dia 25. É coisa que você vê no perfil de Twitter, não tenho maiores informações. Há quem diga que é o agro que tem o interesse nessa paralisação total. E eu falo uma coisa para vocês, se agro e caminhoneiros pararem, meu amigo, o bicho pega. A gente já viu isso acontecer lá com o Temer, a gente viu a força dos caminhoneiros, a gente viu a força que o agro também tem. Então, há quem ainda está na esperança de que o agro possa dar respostas aí, né, ao governo Lula. E por falar no governo Lula, próxima notícia é pesada. Foca comigo. É o seguinte, lembra a gestão Bolsonaro? Você lembra disso? Pois é. Tinha uma empresinha, uma empresa pequena, assim, você não deve nem conhecer muito, chamava Petrobras. Já ouviu falar? Pois é. A Petrobras era uma das empresas mais valorizadas do mundo durante a gestão Bolsonaro. Isso faz pouco tempo, né? 2022. Então era a empresa que mais distribuía dividendos, era uma empresa que se tornou um orgulho para a nação com tanto lucro que a empresa estava dando. Só que passou o tempo, mudou o governo, e aí, meu amigo,
Pois é. Notícia ruim. Petrobras tem prejuízo de 2,6 bilhões no segundo semestre, né? Petrobras surpreende e tem prejuízo de 2,6 bilhões no segundo trimestre. A petroleira estatal divulgou seus números nessa quinta-feira. Divulgou resultados do segundo trimestre nessa quinta-feira com números que surpreenderam negativamente, ficando abaixo do consenso esperado. Este foi o primeiro prejuízo trimestral da empresa desde o terceiro trimestre de 2020. Bolsonaro assumiu em 2019, a partir de 2020 não teve mais prejuízo, e aí, meu amigo, só lucro, só festa. Dali para cá, é o governo petista, né? E aí o pessoal não está dizendo ao certo do que se trata, se é a alta do dólar, se é o pessimismo internacional. Eu acho que é o Lula. Eu acho que é a falta de confiança no governo. Eu acho que é a falta de credibilidade do governo. Tô errado? Coloca no comentário. O Pablo Spyer fez um comentário sobre isso. Por aqui, não. Aqui ontem a gente teve uma notícia bem desagradável. Ontem à noite, a Petrobras divulgou o seu balanço e reportou um prejuízo de mais de 2,5 bilhões de reais. Mas como é que pode? No mesmo trimestre do ano passado, no segundo trimestre de 2023, a Petrobras anunciou um lucro de quase 30 bilhões de reais. Há 2 anos atrás, a Petrobras era a empresa que mais distribuía lucro no mundo, distribuía mais lucro do que a Microsoft, que a Amazon. A empresa citou eventos extraordinários, não recorrentes, para explicar esse rombo gigantesco. Falou de um acordo com o CARF de 12 bilhões, que era grande, de dívidas do exterior, da disparada do dólar. Eu sei lá. Às 11 da manhã, a diretoria da Petrobras vai fazer uma teleconferência para explicar esse rombo gigantesco. O ADR da Petrobras já está caindo 1,30% em Nova York agora. Daqui a pouco também vai sair o IPCA, a inflação oficial do Brasil. Muito importante para o rumo dos juros e, consequentemente, para o dólar. Né? Não tem conversa. Se a inflação vier salgada, se voltar a subir e acelerar, tem que subir os juros, senão o dólar dispara mais. Bom, falando em dólar, lá fora, o índice do dólar, o DXY, tá no 0 a 0, tá? O barril Brent de petróleo tá subindo 0,2, tá? 79,30 e o minério de ferro ficou no 0 a 0 essa madrugada em Dalian. A temporada de balanços continua aqui no Brasil. E, gente, não se esqueça, quarta-feira que vem, dia 14, eu vou fazer uma masterclass gratuita na New... Vamos lá, pessoal. Agradecer aqui o Pablo Spyer por ter usado o vídeo dele. Ele ia fazer um merchan aqui. Aí quem quiser acompanhar, vai lá no perfil dele e ver o masterclass dele lá. Mas enfim, o que te faz pensar, o que te leva a raciocinar que poderia ser o problema da Petrobras? Coloca nos comentários. Eu acho que o problema da Petrobras tem nome e tem 9 dedos. E você? O que você acha sobre isso? Coloca no comentário que eu quero saber. Amanhã de manhã a gente volta para mais um editorial com vocês. Abraço.